vocês agora os 2 áudios da deputada Zambelli. Esses arquivos foram encaminhados, como eu disse, pelo Delgatti a um conhecido que mora no interior de São Paulo. Vamos ouvir. O Walter, não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Precisava do endereço daqui de Brasília. Não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa, tipo, funcional, entendeu? Eu queria jogar agora no telão um trecho da conversa entre Delgatti e esse amigo, porque além de encaminhar os 2 áudios de Carla Zambelli, ele encaminhou parte das mensagens que trocou com a deputada federal. Vocês veem aí na tela de vocês, a Zambelli pergunta então o seguinte: e aí, já publicou? E o Delgatti responde: ainda não, mas já está no sistema. Aí a Zambelli segue questionando: essas contas são dele mesmo? Precisava do endereço dele aqui em Brasília. E aí o Delgatti, o hacker, responde assim: sim, já mando. Em seguida, o Delgatti menciona o seguinte: quebrei o sigilo do Xandão. O Valdo falou da resposta da deputada Carla Zambelli. Eu queria trazer aqui o que ela disse, procurada pela reportagem. Zambelli disse que mesmo após ouvir os áudios e ver o print das mensagens, ela não se lembra do contexto da conversa. E que, abre aspas, certamente não era nada ilícito, fecha aspas. Não. A parlamentar disse ainda que não tem como verificar o contexto da conversa, porque o seu celular foi apreendido pela PF. E afirmou também que contratou o Delgatti para cuidar de suas redes sociais e seu site. Mas nunca... O que acontece? Nesses áudios ela pede a devassa no endereço do Alexandre de Moraes, de um ministro, e depois o hacker responde: quebrei o sigilo do Alexandre de Moraes, deixando claro ali ou indicando quem seria o alvo. Pois muito bem, o Turolo foi ouvir a deputada que ontem disse que estava tudo fora de contexto e que não sabia qual era o contexto desses áudios, mas que certamente não seria nada ilícito. Aí hoje a deputada também informa o Reinaldo Turolo Júnior, diz que a mãe dela queria escrever uma carta para o Alexandre de Moraes para sensibilizar o ministro e que era esse o intuito do pedido para ter acesso ao endereço do ministro. Ela disse: olha, eu falei para minha mãe que não era legal mandar para o Supremo, que era melhor mandar na casa dele. E aí, gente, eu fui bater lá na porta, porque eu achei interessante a deputada trazer a mãe para o meio dessa história, né? Eu fui bater lá no Supremo e conversar com ministros, colegas, né, de Alexandre de Moraes. E o que eu ouvi foi isso aqui, que você consegue conferir lá no blog do G1. A versão foi chamada de ridícula. Exatamente este termo, ridícula. Não convenceu o Supremo Tribunal Federal. Os ministros mais educados usaram termos como inverossímil, mas, de certo modo, né, trataram como risível o que aconteceu ali e o que ela está tentando justificar, porque a insatisfação dela em não ter o acesso ao endereço privado, inclusive ela pede para ver no sistema do Supremo se não está cadastrada como uma casa funcional, né? Levou os ministros a tratarem a versão dela como ridícula. O que vai acontecer? Os próximos passos. A deputada Carla Zambelli deu essa versão que envolve a mãe dela no meio dessa trama criminosa. Ao Turolo Júnior hoje, mais cedo, sem consultar a defesa. A defesa dela está lá em Brasília, vai conversar com a deputada, inclusive a gente está à disposição, caso haja novidades